Olá, meus queridos! Que calor é esse? Com certeza você esteve sentindo na pele o grande calor que tem ocorrido pelo Brasil inteiro. Mas não pense que isso é algo normal, pois é apenas o início do fim. Não podemos simplesmente ignorar o calor absurdo que tem feito e ainda está fazendo em várias partes do Brasil e do mundo. Tá tão quente que já dá pra fritar um ovo no asfalto. Nem a sombrinha tá aguentando mais. Vai abrir a sombrinha na rua e ela começa a pegar fogo. Lembra quando falavam que o aquecimento global está acabando com o planeta e tudo mais? Então, hoje em dia nem é mais o aquecimento global, porque a Terra já está literalmente fervendo. Se a Terra fosse um miojo na água, ela estaria fervendo. Na água, ferver, coloque a Terra e deixe por 3 minutos até os humanos reclamarem do calor. O problema disso é que a gente não tem outro planeta para morar. E o único que existe tá pegando fogo. O climatologista Carlos Nobre, co-presidente do painel científico para a Amazônia, disse que o calor que estamos passando agora era previsto apenas para 2027. Será que temos uma máquina do tempo para desastres? Qual vai ser o nosso primeiro experimento, chefe? Vamos acelerar o aquecimento global. Mas isso é uma ideia horrível. Exatamente! O ser humano não conseguia escutar e mudar lá quando passavam na televisão as mensagens de conscientização, lembra? Você na escola deve ter lido com a classe o famoso texto, que dizia sobre como era o futuro e tal. Que todo mundo raspou o cabelo por não ter água para lavar e que não escutaram os avisos. Para vocês terem uma ideia da gravidade de tudo isso, Paris fez um acordo de tentar limitar em 1,5 graus a elevação da temperatura da Terra. E mesmo que isso não pareça muita coisa, é sim, porque esse aumento não é apenas da temperatura aí na sua cidade, e sim no planeta todo, por completo. Arasco, tá quase pronto! Tá começando a fritar! Esse calor todo veio de um aumento de 1,4 graus e já está um deserto do Saara em qualquer lugar do mundo. Agora imagina mais quente ainda. Não acabou, porque se continuarem as emissões de gases estufas do jeito que estão, pode aumentar até o último século em 4 graus a temperatura. Isso vai levar as cidades tropicais e subtropicais do mundo se tornarem inabitáveis. Temperaturas assim podem acabar com a vida de idosos e bebês em meia hora, e de qualquer jovem saudável em 2 horas. Nosso corpo realmente não está preparado para isso. Mas para tudo, isso tudo significa que estamos condenados? Vamos ter que entrar no foguete para outro planeta? Ainda não. Apesar de já termos atingido a era da ebulição global, Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, diz que ainda há chances de desacelerar a elevação das temperaturas. Felizmente, não chegamos no que se chama de ponto de não retorno, e dá para fazer a diferença. Mas antes de pensar que eu vou falar sobre os básicos de reciclar e tudo mais, além de você fazer isso, a mudança maior deve vir das grandes empresas, que dependem de combustíveis fósseis, mudarem para uma forma de energia renovável e eficiente. Usamos o petróleo desde 1859. E, sinceramente, além de ultrapassado, já vimos o estrago que ele traz. Afinal, estamos sofrendo agora disso. Então, o ideal seria adotar substitutos como o biocombustível, que é uma fonte de energia com baixos índices de emissão de poluentes, ou melhor ainda, qualquer outra fonte de energia sustentável, por exemplo, a solar. E não é impossível, pois na Alemanha um automóvel movido por energia solar já está sendo testado. Isso sem contar com os carros elétricos que já existem. Então, o que falta é decidir de uma vez por todas abandonar essas coisas que só trazem malefícios para a humanidade, a longo prazo, e salvar o único planeta que temos. Pelo menos a parte de ter que raspar o cabelo daquele texto não se tornou real por enquanto, e podemos evitar que se torne. Aliás, nesse calor o mais importante é se hidratar. E você, já tomou água hoje? Ela protege nossos órgãos vitais e os ajuda a absorver melhor os nutrientes. E foi a água que faltou no show da Taylor Swift. O show Eras Tour da Swift finalmente chegou no Brasil. Que tragédia foi isso? Pois em um lugar onde era para ser diversão, acabou em repercussão, depois que Ana Clara Benevides Machado perdeu a vida em uma parada cardiorrespiratória. Ela tinha apenas 23 anos e com certeza não esperava que o lugar onde era o seu sonho virasse um pesadelo. Eu gostaria de dar meus pêsames
para todos que foram afetados por essa e outras tragédias horríveis que aconteceram no show. Mas o que aconteceu? Como eu já falei, tá um calor gigantesco, que a sombra tá mais agradável ultimamente. E a água nesse evento, que deveria ser de graça, estava sendo cobrada. O ingresso pro show já era o olho da cara. Em cima disso, tiveram a capacidade de cobrar pela água. A Taylor até percebeu que o povo estava sofrendo, mas suas tentativas de ajudar não foram de grande efeito. Estava fazendo 39 graus. Mas no final a culpa não foi da cantora. Ela mesma adiou o show por causa do calor. De fato, foi a organização do evento os verdadeiros culpados. E uma investigação está sendo feita para decidir se o que aconteceu pode ser considerado um crime. Depois de tudo isso, é feita uma proposta. A Lei Ana Benevides, que garante a distribuição gratuita de, por exemplo, água em eventos, assim como sempre deveria ter sido desde o início. Todas essas coisas são muito assustadoras. Mas o que o pessoal nas redes sociais está com medo também é da nova trend que usa de um medo antigo. Chamada de Uncanny Valley, ou em português, o Vale da Estranheza, é uma trend onde o povo se maquia ou usa algum efeito para parecer que não são humanos. Olá, eu sou um humano. Pode confiar em mim. Esse sentimento vem de quando você vê algo que parece quase perfeitamente humano. No entanto, tem algum detalhe que revela que não é humano. Um exemplo disso são aqueles robôs com cara humana. Eles quase parecem uma pessoa, mas alguma coisinha no rosto deles entrega que é um robô. Ou aquelas bonecas irrealistas, que às vezes têm certo defeito no rosto. Mas por que eu disse um medo antigo? Bom, existem algumas teorias que esse sentimento de estranheza é algo primitivo do ser humano. Lá no passado, na época dos homens das cavernas. Humano? Quase. A grande pergunta é por que naquele tempo era necessário distinguir algo que imitava um humano, mas não perfeitamente? Com certeza, dúvidas que dificilmente terão uma resposta. Tal qual como a minha dúvida de por que o Mercado Livre está comentando absurdos nas redes sociais. Caso você não tenha visto, o Mercado Livre tem um robô. E responde pessoas nas redes sociais, mas é óbvio que o povo do Twitter não iria deixar de tentar sacanear ele. O que acontece é que quando você fala algo para esse robô, ele escreve o seu nome e uma mensagem automática. Por exemplo, digamos que seu nome é Araspo, e você faz uma reclamação nas redes sociais para o perfil do Mercado Livre. Vai te responder mais ou menos assim. Araspo, desculpe pelo ocorrido. Mande um e-mail para resolvermos este assunto. Então, na resposta, o robô vai escrever o nome que está no seu perfil. Sabendo disso, usuários mudavam o nome dos seus perfis para algo engraçado e faziam a reclamação. Nas mensagens, o robô acabava falando absurdos e polêmicas que não posso nem mencionar aqui, mas que com certeza foram um grande susto para a empresa. Espero que a Black Friday tenha ajudado o Mercado Livre a tirar a atenção dessas gafes. Se bem que esse ano em todos os lugares a Black Friday não foi tão poderosa quanto esperava-se. Para falar a verdade, no Brasil inteiro em 2023, a Black Friday fracassou totalmente. Gente, tem oferta aqui! Vem aproveitar a oferta! Moça, vem aproveitar! As vendas online representaram quedas expressivas, mostrando o segundo pior desempenho da história. Mas nem todos sofreram com isso. Para o Mercado Livre e a Magalu, a história foi diferente. Por exemplo, para o Mercado Livre, houve um crescimento anual de 80% nas vendas brutas durante a Black Friday deste ano, marcando um recorde para a empresa. No entanto, sempre é importante tomar muito cuidado com essas promoções que vemos, pois, como diz o ditado, às vezes o barato sai caro. Dos golpes usados não somente na Black Friday, mas em outras épocas do ano, é o famoso link para um site falso. Você clica em uma oferta que viu na internet e é mandado para um site comum de compras. Entretanto, apesar de parecer um site confiável e famoso, golpistas copiam totalmente um site oficial e criam um falso só para te enganar. Ó, esse site aqui que eu achei. Sabe aquela oferta que eu te falei? Incrível, olha só. E nesse aqui, ó, que eu olhei. Aham. Por isso, se você ver alguma oferta, em vez de clicar no link desconhecido, entre no próprio site oficial e procure o que precisa. Muitos sites oficiais já têm uma seção com ofertas, então você pode encontrá-las dentro do próprio site. Outro golpe muito comum é o do Pix. O Pix. Tão prático escanear o QR Code e pagar rapidinho. Mas algo que pode acontecer é você não olhar para quem está indo o pagamento. Alguns golpistas até colam um QR Code deles em cima de um oficial de alguma loja. E você, sem verificar os dados, antes de confirmar, acaba dando dinheiro para eles. E outra muito importante são as ofertas boas demais. Se você acha que alguma oferta é boa demais para ser verdade,
Provavelmente ela é. Eu só espero achar ofertas em raquetes elétricas, porque conhecida como mosca maldita, é uma ameaça ao Brasil e uma das mais perigosas do mundo. E ela está aumentando aqui. O governo brasileiro já declarou status de emergência em 4 estados do norte por causa desse inseto que, sinceramente, não tem nada de útil além de incomodar. Conhecida como mosca de carambola, se reproduz rápido, tem muitos hospedeiros, não tem inimigos naturais e gera perdas nas plantações. Então é só tragédia mesmo. É basicamente uma mosca da fruta, um tipo de inseto comum para quem tem criação de plantações. Você já consegue perceber o quão esse bicho é odiado, só pelo nome. E vocês? O que acham de todos esses assuntos? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. É super rápido e não te custa nada. Continuem criativos e até a próxima. Tchau!